Muito bem, pessoal, muito obrigado pela sua presença. Meu nome é Thiago Vilaça e hoje a gente vai falar sobre o processo seletivo. Na verdade, é o outro lado da moeda no que se refere a processo seletivo. No último vídeo, eu falei de como você tornar a sua academia mais atrativa para candidatos, né? Seja da área que você precisar, musculação, coletivas, enfim. E hoje a gente vai falar um pouquinho para a galera direcionada que busca estágio, que busca uma vaga na sua academia. Enfim, eu falei para gestor, hoje a ideia é a gente falar para o candidato, tá? Me desculpe, inclusive, se você estava esperando o vídeo sobre treinamento e desenvolvimento, né, que foi um outro tema que eu disse que eu ia abordar logo em seguida ao último vídeo, mas eu tive alguns pedidos para falar processo seletivo, né, como é que o candidato precisa se comportar, o que ele tem que fazer, o que ele deixa de a gente falar um pouquinho sobre o que o candidato precisa ter em mente na hora de participar de um processo seletivo ou para uma vaga na sua empresa. Bacana? Então, beleza, vamos lá. Ah, o que eu entendo hoje, o que eu percebo hoje como gestor, e eu participo bastante de processo seletivo, tá? E é uma forma de eu ganhar experiência no que o mercado está praticando, qual é o direcionamento que o mercado está tomando no sentido de contratação, o que ele busca num candidato. E eu, Thiago, apesar de ser empresário, apesar de ter essa empresa, apesar de fazer minhas consultorias, eu participo bastante de processo seletivo como candidato também, tá? Vai que dá certo, né? Não, eu tô brincando. Mas o fato é que a ideia aqui é inserir, mostrar para o candidato que o processo seletivo é algo muito maior do que uma vaga de alguém que está oferecendo uma oportunidade na academia. É algo muito além. E o que eu percebo hoje nos candidatos, e aí é uma percepção via rede social, tá? Facebook principalmente, é que a galera vai meio que sem direcionamento. A galera não tem meio que uma orientação a respeito da carreira, a galera não tem meio que noção das perguntas, inclusive, que fazem quando alguém lá coloca a oportunidade de uma vaga em alguma página, em algum grupo da educação física, seja em qual estado for ou até mesmo no Brasil. Então, o que eu entendo que o candidato precisa ter em mente, primeiro de tudo, é qual é a prioridade dele, tá? Se ele é estagiário, se ele é professor, se ele é gestor, qual é a prioridade que esse cara tem dentro da carreira dele? Ele quer ganhar mais ou ele quer aprender mais? Eu, Thiago, falando de uma perspectiva pessoal, eu nunca busquei uma vaga pensando em ganhar mais. Eu sempre busquei pelo aprendizado. Ou seja, o que aquela vaga vai me proporcionar de mais, o que aquela vaga vai me oferecer de crescimento, o que eu vou aprender mais com aquela vaga, o que eu vou aprender mais com as pessoas que estão gerenciando esse negócio, com o meu líder imediato. Então hoje eu vejo, e esse distúrbio que eu comentei um pouquinho antes, né, de como o candidato se posiciona, eu vejo muito isso nas redes sociais. Ah, quanto é que é a hora a aula? Ah, se tem vale transporte, a gente vai evoluir um pouquinho mais na frente sobre esse tema. Ah, se paga isso, paga aquilo, deixa de pagar o quê? O que não paga é na carteira, não é? Enfim, eu acho que o candidato, e aí vai um recado para você que é candidato de educação física para uma vaga, ou estudante, ou quer ser gestor. Nunca escolha, eu, Thiago, tô dando essa dica para você. Nunca escolha uma vaga pelo quanto você vai ganhar, e sim pelo que você vai aprender com ela. Tem uma frase dentro da gestão de pessoas, né, dentro dessa questão do coach, que o que importa não é o que você ganha com ela, né? E sim o que você se torna com ela. E o ela pode ser qualquer coisa, um relacionamento, uma empresa. A vida é exatamente isso. Não importa o que você ganha com isso, e sim o que você se torna com isso. Então, eu me lembro da minha época que eu concluí a minha faculdade de educação física, tá? E assim que eu concluí, eu tinha a oportunidade de trabalhar numa empresa que eu já era estagiário a R$ 6 a hora aula. Tá certo que isso era em 2005, R$ 6 a hora aula hoje equivale a, sei lá, talvez R$ 12. E logo em seguida eu recebi o convite para trabalhar numa empresa de condomínio
que eu não fazia estágio, eu conheci uma pessoa que ela me ofereceu essa vaga para ganhar R$ 12 hora aula, ou seja, o dobro da academia que eu fazia, que eu praticava como estagiário. Só que a academia que eu tinha, que eu trabalhava como estagiário, ela morava no meu coração. Ali eu aprendi tudo que eu tinha que aprender. O programa de estágio que eu tive foi muito bom. Eu percebia que as pessoas estavam ali como gestores para me desenvolver. Eu tinha uma relação afetiva com essa academia. E eu sabia que no fundo ali, eu ia ter oportunidade de crescer muito mais e aprender muito mais do que nessa empresa que trabalhava com condomínio e que me ofereceu uma vaga de trabalho por R$ 12 hora aula, no caso, o dobro. E eu decidi exatamente permanecer nessa academia. Eles me ofereceram o mesmo horário, ganhando 12 numa academia de condomínio e R$ 6 hora aula no horário de pico na academia que eu fui formado, que eu fui estagiário. Eu optei por permanecer nessa academia que me pagava R$ 6 hora aula. Exatamente por isso. Porque eu escolhi aprender mais e não ganhar mais. E eu tô dizendo que isso funcionou comigo, sempre funcionou comigo. Tô dizendo que você tem que seguir. Eu só acho que você tem que estar muito claro na sua cabeça o que você quer para sua vida. Bacana? Bom, defina o seu propósito de vida. Isso é muito complicado, principalmente dentro da educação física. O que você quer? Para onde você quer trabalhar? Para onde você quer direcionar a sua carreira? Para uma coisa ou para uma causa? Eu falei isso no vídeo de como tornar o seu time campeão, que foi inclusive ao ar pela galera da PhysiConnect. Vou deixar o link aqui na descrição. Que hoje existe um problema muito grande em qualquer profissão. O que você quer na sua vida? Você quer a coisa ou você quer a causa? Qual que é a coisa da educação física? É a sua hora-aula, se paga vale transporte, os benefícios que você vai ter naquela empresa, algo tangível. Qual que é a causa da educação física? É você ter estudado, ter se formado para fazer diferença na vida dessas pessoas, para mudar o hábito da sociedade. Você, ao participar de um processo seletivo, ao entrar no mercado de trabalho, ao decidir entrar no mercado de trabalho, você precisa ter muito isso definido na sua cabeça. Defina o seu propósito de vida. O que você quer. E não tem problema nenhum em fazer educação física para ficar rico, para ganhar dinheiro com aula de personal. Só que pensa um pouquinho. Antes de você ganhar muito dinheiro com um personal trainer, você está fazendo a diferença na vida de alguém. Você tem um propósito de vida. E é isso que de fato vai fazer diferença na sua motivação do dia a dia, tá? Bom, quero participar do processo seletivo, quero me candidatar a uma vaga. Então, pelo amor de Deus, a primeira coisa que você faz é pesquisar sobre a empresa. Pesquisa sobre a vaga. Quem foi o dono, quem é o dono, quem foi o coordenador, quem é o coordenador, quem são as pessoas que você vai trabalhar. Entende a grade de horário da academia. Cara, entra no site, pesquisa os comentários que as pessoas fazem na página do Facebook sobre essa academia. Enfim, estude a empresa que você quer se candidatar. Inclusive até para você chegar com muito embasamento na hora de uma entrevista lá, se o gestor te perguntar por que você quer trabalhar aqui com a gente. Você vai ter embasamento, vai ter respaldo sobre o que você já estudou a respeito da empresa, tá? Conheça os seus pontos fortes e pontos fracos, tá? Isso com certeza você precisa ter de forma bem concisa dentro de você. Você precisa se conhecer. Como candidato, você precisa ter na ponta da língua quais são os seus pontos fortes e quais são os pontos que você entende que você precisa desenvolver. Na gestão de pessoas, a gente não usa a expressão pontos fracos, a gente usa a expressão pontos fortes. Você precisa, pelo menos, ter na ponta da língua 3 pontos fortes e 3 pontos que você acredita que precisa desenvolver. Quando eu, Thiago, faço essa pergunta num processo seletivo e o gestor, que é gestor, um bom gestor, ele tem que fazer essa pergunta para você, o que eu mais ouço é, caramba, é difícil de falar sobre você mesmo, né? Isso é algo gravíssimo, porque como é que você chega numa empresa, como é que você chega para um candidato de uma vaga e você não consegue vender o seu próprio peixe, entendeu? Você não consegue falar de você mesmo. É algo grave, então você precisa ter isso muito bem definido na ponta da língua. Faz o seguinte, escreve, faz um exercício aqui comigo. Aproveita que você está vendo essa apresentação, escreve isso em um papel para você ter isso bem forte, bem conciso, bem dentro de você. Bacana? Não transpareça desespero. Hoje a gente recebeu nesse processo seletivo, não sei se vocês me acompanham na rede social, eu fiz um processo seletivo para uma academia, a gente recebeu 217 currículos e eu vi muita gente desesperada na hora de que elas decidiram migrar, evoluir dentro do processo seletivo para as entrevistas. Muita gente falando, porque
a empresa que eu tô tá fechando, ou a academia que eu trabalhava fechou, porque eu tenho esse horário disponível, porque eu tô precisando de dinheiro. Cara, desculpa. O cara não vai te contratar. O gestor, ele não tem nada a ver com a sua história de vida. Ele não tem nada a ver com que se a academia fechou, se não, ele não vai se comover com isso. Não vai, o gestor, ele não vai se comover com o seu derrame. Tá sendo muito claro com você. O cara que quer te contratar, ele não vai se comover, ele não tem nada a ver com isso. E se ele for um bom gestor, é isso mesmo que ele tem que fazer. Ele não pode se comover com uma história bonita. Não existe isso. Você precisa estar muito coeso, muito conciso dentro de você, de que você quer estar ali porque você sempre ouviu falar da empresa, porque você sempre ouviu falar muito bem dos profissionais que trabalham ali, porque você sempre ouviu muito bem falar do processo seletivo, do programa de estágio, porque você sempre ouviu falar que dali saem as melhores pessoas, os melhores profissionais. É isso que você tem que dizer para a pessoa, porque você gostou do projeto que a empresa tem para o futuro, para os próximos 6 meses dela. É isso. Agora, se você vira pro gestor e fala assim, porque eu tô me formando, daqui 6 meses nunca fiz estágio, cara, esquece isso. Porque a academia que eu trabalho vai fechar, desculpa, esquece isso. Você manda mal respondendo a pergunta do porquê você quer estar aqui se você estiver desesperado. Bacana? Saiba o que te levou a estar ali. Isso é algo também que você precisa ter muito interiorizado dentro de você, que é... Por que aquela academia te atrai? Você não precisa dizer isso pro cara, mas você precisa ter isso muito firme dentro de você, porque as decisões firmes elas se perpetuam por mais tempo, elas se consolidam por mais tempo. Então, eu costumo dizer que o que me levou a trabalhar na primeira academia que eu trabalhei, dentro dentro da educação física, como estagiário, foi porque ela era a melhor da região. Eu quero trabalhar aqui porque eu entendo que essa academia é a melhor da região. Ou seja, saiba o que te atrai dentro de uma empresa. Saiba que a sua decisão ela é baseada num racional e não num emocional. Saiba o que te levou a estar ali. Saiba por que você está decidido a entrar naquela organização. Isso é importante para você como candidato ter bem definido. O gestor quer alguém por horário de pico. Outra coisa muito importante, e muitas vezes eu vejo isso, a pessoa participa de um processo seletivo para se candidatar por horário da tarde. Meu amigo, se o gestor precisasse de alguém por horário da tarde, muito com certeza ele não ia fazer um processo seletivo. Pensa bem. Eu só tenho disponível no horário da tarde. Então nem vai. Nem vai, porque você vai conseguir essa vaga pro horário da tarde por indicação, por sorte, por alguém que ouviu falar de você, enfim. Não participa de um processo seletivo se você só tem o horário da tarde disponível. O gestor, ele não vai te contratar só por horário da tarde. Ele quer saber se você tem a disponibilidade do horário de pico, que é onde muito provavelmente é a dor desse cara. Imagina o gestor montando um processo seletivo para o horário da tarde. Não tem cabimento. Ele vai montar um processo seletivo para o horário de pico. Então, se você tiver a intenção de participar de um processo seletivo, isso se a academia for bem estruturada, se ela tiver um racional, se ela se posicionar muito bem a respeito do que é um processo seletivo, ela vai oferecer vaga para a hora da noite. Então, se você quiser participar de um processo seletivo, mas não tem nenhum horário de pico disponível, coloque aquele que você acredita que substituiria numa eventual contratação. Então, se você trabalhar todo dia à noite numa academia, em 2 academias, segunda, quarta e sexta em uma, terça e quinta na outra, e só tem um horário disponível para o horário da noite, disponibilize o seu horário de acordo com aquilo que você menos quer na sua vida atualmente. Beleza? Estou falando sério para você. Não participe de um processo seletivo se você não tem horário de pico ou se você não tem a intenção de substituir uma outra empresa que você já trabalha no horário de pico. Antes de perguntar se tem vale transporte, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não faça isso. Principalmente não faça isso nas redes sociais. Porque é o seguinte, galera, vou ser sincero aqui com vocês, tá? E eu espero que o gestor também me entenda da melhor forma possível. Todas as profissões hoje sofrem com o nível de profissional que entra no mercado de trabalho. Todas. E na educação física parece que o negócio é pior, tá? Eu sou professor de educação física, não me entendam mal, mas o nível de pessoas que eu recebo hoje
dentro dos processos seletivos das empresas que me contratam para esse tipo de consultoria é absurdo. É muito ruim. Então, o gestor, ele já sabe disso. Ele sabe que o nível de profissional que chega até ele é ruim. E você me vem com se paga ou se não paga vale transporte, meu amigo, dá um passo atrás na sua humildade, engole isso e... Até porque, antes de você perguntar isso, o gestor quer saber se você é bom. Porque, ok, você tem todo o direito do mundo de... mas a empresa também precisa de mim. Ela precisa. Mas se você for com esse argumento, já que se paga, vale transporte, eu já não quero você. Eu, como gestor, eu já não quero você. Porque eu nem sei se você é bom. Então, assim, pensa nessa questão do contratar, do se candidatar, como se fosse um relacionamento. Relacionamento afetivo entre homem e mulher. Imagina você chegar para a pessoa... e aí, vem aqui para minha casa hoje pra gente se divertir, tomar uma... Beleza, vai pagar minha passagem? Cara, isso não cabe, sabe? É o quanto você está disposto a progredir na vida. É o quanto você está disposto a pagar o preço para progredir na vida. Isso se a empresa for séria, né? Isso se o gestor for sério, ele vai pensar nisso. Então, antes de perguntar se tem vale transporte, estuda se a empresa vale a pena. Estuda se o gestor ali ele vai se dedicar tempo a você. Mais uma vez, isso remete a essa pergunta 8, ela remete à pergunta número 1. O que você quer para sua vida? Se você quer aprender mais ou ganhar mais. Não tem problema nenhum se você decide ter... não tem problema nenhum você escolher uma empresa se ela paga ou não vale transporte. Eu só acho que você não deve perguntar isso antes de qualquer coisa. Tá? Minha dica para você, isso é muito feio. Na hora, o cara que está olhando, que é gestor, ele olha para você e fala assim, eu não quero esse cara para mim. E isso causa uma barreira para você na profissão. Mais uma vez, não tem problema nenhum você usar isso como critério para selecionar a empresa que você quer, candidato. Mas perguntar isso é muito ruim de cara antes mesmo de você conhecer o gestor. Espera, aguarda um pouquinho, conhece o cara, conhece a proposta da empresa. Se você gostar, aí você pergunta se paga vale transporte. Se você não gostar, acabou. Uma outra coisa que o processo seletivo deve ser usado é para você fazer relacionamento. Não vou porque já não paga isso, não paga a hora que eu quero. Cara, meu amigo, esquece isso um pouco, cara. Vai para fazer relacionamento. Vai para conhecer o negócio. A vida é muito maior do que só a vaga que você está pleiteando o cargo. Para com isso. Você que é candidato, você que é estudante, professor de educação física, pensa um pouquinho fora da caixa que a gente, gestor, está precisando disso. O gestor vai contratar o seu entusiasmo. E é verdade. O cara não quer saber se você fez pós-graduação em Harvard, se você tem 3, 4 faculdades. Ele vai querer saber, sim, onde é que você já trabalhou, se foi uma grande empresa, porque uma empresa que tem boas referências de programa de estágio, uma empresa que tem boas referências de gestão de pessoas, é um ponto positivo para você. Mas o que vai decidir o gestor te contratar ou não é o teu carisma, é o teu entusiasmo, é a tua energia, é o teu tesão pela educação física. Então fique atento a isso. Ele não vai contratar o seu currículo, ele vai contratar a sua vontade, a sua ganância, o seu comprometimento. Então, traz um pouquinho na hora de você falar, eu tenho um currículo muito bom, vou fazer pós-graduação em tudo que é da parte técnica. Não é bem assim que funciona. Mais um motivo para você entender por que o seu currículo não é mais o importante. Você tem um currículo legal, é bacana? É ótimo, é sensacional. Mas muitas das vezes o gestor ele se dá ao luxo de não contratar, aliás, de contratar alguém que nunca teve experiência na vida, em detrimento de alguém que trabalhou numa empresa que não é muito bem vista no mercado, ou que um cara que fez 5 pós-graduações em gestão de... vamos comparar, né? Desculpa aqui a interferência, mas o cara que fez uma pós-graduação, treinamento de força, personal trainer e, sei lá, fisiologia do exercício, essas 3 pós-graduações não conta mais se o cara tiver feito uma pós-graduação em gestão, em administração. Para o gestor, essa uma pós-graduação e especialização em gestão conta muito mais do que as 3 pós-graduações que o cara fez em treinamento de força, em fisiologia, enfim, na parte técnica. É verdade.
sinto muito se sou eu que estou tendo que te dizer isso, mas a pós-graduação em gestão faz muito mais diferença na hora de você ser o candidato do que as 3 técnicas que você fez. Então, pensa muito bem na sua atitude, pensa muito bem no seu comportamento, em como você se apresenta na hora da entrevista, na hora de você se candidatar a uma vaga. O seu currículo não é o mais importante. Existem outras coisas antes que o gestor leva em consideração para te colocar com o uniforme da empresa dele. Na entrevista, encontre pontos em comum. Bacana, você mandou o teu currículo, você foi chamado para entrevista, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? É entender a grade horária da academia, olhar para a sala que você for fazer a entrevista e encontrar algum ponto em comum. Por exemplo, se você for entrevistado na sala da gestão, cara, olha a foto que o cara tem, tenta identificar quais são os hobbies em comum que você tem com o gestor, para tornar um negócio mais próximo. O gestor ele quer entender como é que você se insere na realidade do negócio e na realidade da vida pessoal dele. Você precisa criar uma identificação com o seu gestor. Isso facilita muito as coisas, principalmente quando a gente fala da gestão de pessoas. Quando o cara que, por exemplo, eu pego onda, dá pra ver pelas fotos aqui atrás, né, desde os 7 anos de idade, que foi que meu pai me ensinou. Quando eu chego numa entrevista, e quando eu entrevisto alguém que pega onda, que já pegou onda, que entende alguma coisa de mar, não estou dizendo que ele vai passar por causa disso, eu estou dizendo que a conversa fica muito mais descontraída. E como hoje as relações interpessoais dominam essa questão da contratação, fica muito mais fácil para você ser bem visto do ponto de vista do gestor, do ponto de vista do cara que vai te contratar. Tá? Até porque o esporte que você pratica tem muito a ver com a sua filosofia de vida. No surf, por exemplo, o cara acorda muito cedo para pegar onda, por quê? Até as 10 horas da manhã, 11 horas, é o momento que o mar está melhor, porque não tem vento. Então o cara já está acostumado a acordar muito cedo. Então muito provavelmente não vai ter problema nenhum em trabalhar às 6 horas da manhã, abrindo a academia. Olha o link, que legal de você entender qual é a realidade do seu gestor, identificando pelo cenário, pelas coisas que você está vendo ali dentro da academia, que é algo positivo para você usar como arma a seu favor. Digo que a academia perde o que ela ganha te contratando. Existe um documentário chamado Sugestões, que passa nesses canais de Discovery Channel, Sugestões, a ciência do engano, que é o seguinte: deixa muito claro para o gestor que se ele não te contratar, é ele que está perdendo. Deixa muito claro para o seu gestor o que ele vai perder em não te contratar. É lógico que você precisa se conhecer para saber disso. Mais uma vez, por isso a gente falou daqueles tópicos todos anteriormente. E deixa muito claro para ele o que ele ganha te contratando. Por exemplo, eu fico alucinado quando chega alguém para mim numa entrevista e responde para mim que sucesso é as pessoas que ele formou nas empresas que ele passou, o grupo de estagiário que ele formou, as pessoas que ele fez a diferença na vida, seja profissional seja profissionalmente ou de forma individual, que as pessoas que passou na vida, enfim, isso faz total diferença. Então, se eu entrar na sua academia, com certeza a sua academia ela vai ganhar em competência técnica, porque eu gosto de estudar, eu tenho um programa de estágio definido, a gente pode montar isso junto. E se você não quiser me contratar, não, quem perde é a sua academia. Eu tenho tudo muito bem definido aqui com relação a comportamento, gestão. Eu posso ser um cara que vou desenvolver um programa de estágio para você, é você que perde. Então, deixa isso muito claro para o seu gestor na hora de se candidatar a uma vaga. Compre a proposta da academia. Muita gente me pergunta assim, pô, Thiago, beleza, mas hora a aula não é importante? É muito importante. Mas a proposta da academia, o que ela quer para a vida dela, é talvez muito mais importante. Por exemplo, tem uma academia num bairro nobre aqui do Rio de Janeiro, que ela não tem a proposta de crescer. Ela é uma excelente academia, é referência em atendimento, em produto, em qualidade de serviço, de atendimento, mas ela não quer crescer. Eu, Thiago, não teria vontade de participar dessa empresa. Por quê? Eu penso em crescimento. Eu penso em aonde eu posso chegar e não quanto eu vou ganhar. Essa academia, inclusive, ela paga muito bem. Mas não tem oportunidade de crescimento. Você vai ganhar muito bem por resto da sua vida. Vai.
Eu, Thiago, não quero só isso. Então, a proposta da academia é essa? Você quer isso pra você? Bacana, quer ser personal pro resto da sua vida. Ótimo, maravilha. Mas é a proposta da academia selecionar os melhores clientes. Você precisa conhecer a proposta da academia. A academia começou agora, quer crescer, quer ser referência no bairro. Pô, isso é uma ótima proposta para quem quer crescer na profissão. A academia tem a visão de ter 3 unidades em 2 meses, 3 meses, 4 meses. Pô, essa é uma ótima proposta para você que quer uma oportunidade no mercado de trabalho. Porque essa academia crescendo, te conhecendo, tende a te contratar. Lógico, se você fizer um bom trabalho. Investigue o seu coordenador. Isso é fundamental. Entenda quem é o líder do negócio. Vá na rede social do cara, entende o que o cara tem de valor, vê os posicionamentos dele, vê se ele é um cara íntegro, um cara ético, um cara que valoriza relacionamentos, vê se ele não é um cara idiota. Você precisa conhecer quem é o seu chefe imediato, tá? Investigue o seu coordenador. Isso faz total diferença na hora de você não entrar numa roubada. Teve recentemente aí no Facebook um episódio onde o coordenador ele anunciou uma vaga e essa vaga era ainda de um professor, ou seja, ele anunciou a vaga sem ter demitido o professor. O professor viu que esse coordenador publicou uma vaga no grupo do Facebook e questionou esse coordenador, esse professor questionou esse coordenador a respeito do que é. Ué, você tá me mandando embora pelo Facebook? Então, assim, você precisa entender muito bem quem é o seu gestor, quem é o seu coordenador. De fato, hoje, a motivação está muito atrelada a quem você responde. Então, se você é um gestor que desenvolve pessoas, é um gestor que cobra das pessoas, é um gestor que investe nas pessoas, muito provavelmente você está bem amparado no mercado fitness. Mas se você é um cara que é um zero à esquerda, acho que você tem muitos pontos a melhorar antes de anunciar uma vaga no seu negócio. O melhor profissional é o interessado. Olha que bacana, cara. Eu já falei, acho que em outros vídeos, fui goleiro, né, de futebol. Joguei alguns anos no Zico e tal. E aos meus 18 anos me perguntaram se eu não ia mais crescer para dar sequência na minha carreira. Eu falei, cara, pergunta pro meu pai e pra minha mãe. O fato é que eu sempre estava interessado em participar dos jogos. Sempre eu era mais esforçado, eu era o que mais treinava, eu que extrapolava os limites, e isso fazia com que eu sempre tivesse uma vaga no time. Então você que é estagiário, cara, suga o seu professor. Suga o seu professor, mas deixa ele murcho, de tanto você sugar o conhecimento técnico dele. Suga o seu coordenador. Você que é professor, suga o seu professor, o seu coordenador. Suga no sentido de, cara, se mostra participativo, mostre o seu interesse pelo bem da academia. E aí, quando você mostra o seu interesse pela academia, tem um professor meu, grande amigo, que faleceu recentemente, Bruno Guimarães, vai ter uma homenagem aqui pro Bruno, que ele virou para um coordenador. O Bruno tinha sido um professor responsável do programa de estágio que eu apliquei na Bodytech, era um dos líderes, e ele tinha um modelo já formatado para aplicar numa outra academia. Ele virou pro coordenador e perguntou assim, pô, cara, eu tenho um programa de estágio, tem vários artigos aqui para a gente debater, para a gente aplicar para os nossos estagiários. O coordenador virou para ele e falou assim, eu também tenho. Cara, esse não é o tipo de coordenador que você deva incluir no seu portfólio de amizade, no seu portfólio de pessoas que você admira. Então, se você é um profissional interessado, mas o seu gestor não é interessado em você, então esse não é o melhor lugar para você trabalhar. Ótima dica para você, para finalizar essa parte aqui de candidato, cadastre-se em um portal. Coloque lá o seu currículo, a sua experiência dentro de um portal. O que eu mais aconselho você a se cadastrar é o PhysiConnect. Eu vou deixar também a descrição aqui nos comentários, tá? Porque o PhysiConnect faz um trabalho muito bacana, que você recebe alerta das academias, que você das modalidades que você se cadastra. Por exemplo, você é estagiário, pintou um gestor lá colocando uma vaga de necessidade de estagiário, você recebe esse alerta. Você é gestor, então uma maneira de você encontrar um candidato bacana também é
inserindo o seu anúncio nesse portal Fisiconet. Os caras fazem um trabalho sensacional, beleza? Bom, antes de você entrar para um processo seletivo, se prepara, tá? Você precisa estar muito bem preparado, você precisa chegar muito bem preparado nesse negócio. Por quê? Porque você vai enfrentar algumas perguntas. E perguntas do tipo, por que você decidiu dar sequência no processo seletivo? São ótimas perguntas para o gestor entender qual é a sua motivação de vida. Nesse processo seletivo que a gente recebeu 217 currículos, eu fazia essa pergunta no início. Vamos lá, antes de a gente começar, eu quero saber por que você decidiu dar sequência no processo seletivo. 90% das pessoas respondiam que gostaram da proposta. As outras 10 respondiam, porque eu estou sendo mandado embora da outra academia, porque eu estou procurando um horário da tarde e porque a academia vai fechar. Já estava fora. Quando a pessoa respondia essas 3 últimas coisas, já estava fora. Por que você escolheu a educação física? Muita gente responde, porque eu sempre pratiquei esporte, porque eu fui atleta. Isso é o básico a você responder. Mas que tal você responder algo do tipo, porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Porque eu gosto de atender. Porque eu gosto de servir. Porque eu gosto de trabalhar em equipe. Porque eu gosto de gente. Olha que diferença. Qual é o seu sonho? Isso é muito importante de você ter bem registrado na sua cabeça. Para a sua vida, não é para um processo seletivo, não. É para a sua vida, tá? O que você quer para a sua vida? O gestor vai te perguntar isso. O bom gestor, ele vai te fazer essas perguntas, tá? E você precisa ter isso na sua mente, porque eu, como gestor, eu quero saber em como eu posso te ajudar a você conquistar o seu sonho. O bom gestor, ele tem que pensar nisso. É igual você estar num relacionamento. Você é uma pessoa que não quer ter filho. Vamos supor que você é uma pessoa que não quer ter filho. Está se relacionando com alguém que o sonho é ter um filho. Aí você pergunta pra pessoa, vem cá, qual é o seu sonho? Aí a pessoa responde pra você, é ter um filho. Eu vou me sentir assim, eu tô fazendo ela perder tempo. Então, tenha muito claro isso na sua cabeça. Qual que é o seu sonho hoje? Como é que... O bom gestor, ele vai te perguntar isso. Porque tem que ser uma preocupação dele realizar o seu sonho. Ou pelo menos te facilitar, te ajudar a conquistar o seu sonho. Tem que ser uma preocupação do seu gestor. Se ele não te perguntar isso, você já sabe que talvez não seja o melhor cara para você passar um bom tempo da sua carreira. Mas responde para ele o que você tem de sonho. Se ele te perguntar, tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de falar aqui na entrevista de emprego, essa era uma pergunta que eu sempre fazia no final das entrevistas. Você responde para você não perguntou o meu sonho, mas eu vou te dizer. Mostra para ele como é que ele deve fazer o trabalho dele. O que faz você feliz? Olha que pergunta top de você fazer para qualquer pessoa. Você como gestor, você como também pessoa, quer alguém para sua vida, tá buscando, eu gosto muito de fazer sempre esse paralelo nas minhas apresentações, né, do relacionamento interpessoal, afetivo, pessoal. O que te faz feliz? Esteja preparado para essa pergunta. Me faz feliz, cara, desenvolver pessoas. Eu, Thiago, no caso. Me faz feliz receber uma mensagem depois de um programa de estágio tão puxado que a pessoa, cara, obrigado por tudo que você fez por mim. Isso me faz feliz. Isso me engrandece como profissional. Isso me engrandece como ser humano. Então você, como candidato, tenha isso muito bem desenhado. O que te faz feliz? Porque isso é importante para você, mais para você até mesmo do que para o seu gestor. Porque se ele for um bom gestor, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla aqui, ele vai te perguntar isso. O que é realização profissional para você? E não vale responder, é viver bem. O que é viver bem para você? É viver com conforto. O que é conforto para você? Nesse processo seletivo a gente teve um rapaz que a gente perguntou isso, ele se saiu muito bem, né? A gente perguntou o que é realização profissional para você e ele respondeu, é viver bem. Mas o que é viver bem? É viver conforto. Mas o que é viver conforto? Aí ele conseguiu exemplificar, viver conforto é eu passear no shopping, tiver um tênis, uma promoção bacana, eu pegar meu dinheiro e dar ali sem culpa de que vai faltar. Isso é a referência para ele de viver bem. E aí a gente evoluiu no assunto, viver bem pra mim é ganhar meus 5 mil reais, 6 mil reais, 10 mil reais. Você como candidato, você precisa ter isso muito bem definido. Quais são os seus pontos fortes e a desenvolver? Anota, mais uma vez, descreve isso porque um bom gestor, ele vai te perguntar isso. E até porque você tem que saber disso na hora de entrar numa academia, né? Porque
trabalham em equipe, geralmente quando trabalham em equipe em alta performance, essa alta performance, a empresa que é boa, ela sempre potencializa o que você tem de bom e potencializa também o que você tem de ruim. Então, entenda que potencializa o que você tem a desenvolver. Então, entenda que saber disso é muito bom para você conseguir administrar estresse, conseguir desenvolver um bom trabalho em equipe, até mesmo para você pedir ajuda. Hoje a gente sente muita falta de profissional que pede ajuda no mercado de trabalho. Do que você se orgulha? Essa é uma pergunta que eu fazia bastante no processo seletivo. E não vale responder tipo, a ter concluído a minha faculdade. Até vale, mas é um negócio bem, bem superficial. O que você se orgulha de fato? O que você pagaria o preço de novo para passar o que você passou num perrengue da vida? O que você se orgulha como candidato? Você, gestor, pergunta para o candidato, o que você se orgulha? Porque é importante você mensurar que tipo de valores você vai colocar dentro do seu negócio. Para finalizar, eu sempre perguntava qual era a pergunta que eu não tinha feito para o candidato para que, se ele quisesse falar alguma coisa, se ele quisesse colocar alguma dúvida no final, né, da entrevista, para ele se posicionar. Você, candidato, se posiciona. Tenha alguma pergunta. Não saia na entrevista sem... não, tá tudo muito claro, tá tudo muito bem. Não saia da entrevista. Tenha sempre uma pergunta na manga. Tenha sempre algo que você gostaria de perguntar porque você mostra interesse em estar ali com aquela empresa. Bom, já deu 36 minutos aqui na nossa apresentação. Eu tinha prometido mais uma vez fazer uma apresentação em 30 minutos. Então, tá na hora de eu encerrar. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Se você quiser falar comigo, me adiciona nas mídias sociais. Estão todas aqui nesse slide. Meu Instagram é Vilaca Thiago. Tem altas dicas de carreira lá. A minha página no Facebook, você deve estar assistindo esse vídeo pela minha página no YouTube, desculpa. Me segue lá, se inscreve no meu canal, ativa as notificações. Tem vários vídeos sobre gestão de carreira, vários vídeos sobre gestão de academia. Tem muita coisa interessante, não só para o gestor, mas também para o profissional ou graduando em educação física. Facebook, me acha lá na minha página, Vilaca Team. Você consegue falar também comigo no meu e-mail, contato@thiagovilaca.com.br, ou no meu site também tem muita coisa, artigo, tem apresentação que eu já fiz, tem muita coisa interessante e legal lá para você estudar. Bacana? Muito obrigado.